Olá, meu amigo, minha amiga, que bom ter você aqui com a gente. Hoje a gente vai tratar de um tema que, se você é contador, empresário, advogado ou estudante, eu tenho certeza que você já ouviu falar ou pelo menos leu alguma matéria a respeito, que é a reforma tributária. Finalmente aprovada no Brasil depois de anos a fio de discussão. E essa reforma tributária é algo tão complexo, tão difícil de mexer, tão difícil de arrumar, que, fazendo um paralelo, é como se o governo hoje tivesse querendo trocar os 4 pneus de um veículo com ele em movimento. E aí, deu para sentir o quão difícil e complexo vai ser todo esse movimento, né? E na prática, o que isso significa? Essas siglas que todo mundo está falando, IVA, IBS, CBS, imposto seletivo, é tanta coisa, tanta sigla, dá para ficar completamente perdido. Além disso, o que já está valendo, o que vai começar a valer, quais são os planos do governo, qual que é a linha do tempo que a gente vai seguir, tudo isso a gente vai tratar aqui nesse vídeo hoje. Vai dar um panorama geral, o que a reforma tributária está alterando, quais tributos vão deixar de existir, quais tributos vão entrar e o que impacta ali no dia a dia do consumidor final, do cliente, até mesmo do empresário e do contador que trabalha no dia a dia fiscal. Meu nome é Jefferson Vieira, eu sou advogado, especialista na área fiscal, tenho quase 10 anos de experiência na área e espero que esse vídeo hoje te ajude a pelo menos introduzir o assunto e entender ali os conceitos básicos e iniciais da tão famosa e falada reforma tributária. Então, já aproveita, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e nenhum vídeo novo, porque esse é o primeiro de uma série de vídeos que a gente vai fazer aqui no canal para tratar, esmiuçar, detalhe por detalhe, a reforma tributária, para que você consiga entender e aplicar no seu dia a dia, na sua empresa ou tratar com seus clientes. Então vamos lá? Então, primeiro de tudo, por que afinal de contas o Brasil precisava tanto assim de uma reforma tributária? Bom, se você é empresário ou trabalha na área fiscal, sabe que o direito tributário sempre foi um verdadeiro labirinto. Muitos caminhos diferentes que levavam para o mesmo lugar e vice-versa. Muitas normas, legislações, guerra entre entes, guerra entre estados, guerra entre municípios, todo mundo querendo arrecadar. E no meio desse fogo cruzado, tá lá o empresário perdido, sem saber o que fazer e sendo por vezes penalizado no caixa da empresa, tendo que pagar tributos de maneira indevida ou arcar com uma alta carga tributária. Para você ter uma ideia, só sobre o consumo, hoje, antes da reforma tributária, nós temos 5 tributos: PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. De novo, é muita sigla, dá para ficar perdido e é exatamente assim que o empresário fica. Cada um desses tributos com uma regra própria, alíquota, base de cálculo, contribuinte, sujeito passivo, sujeito ativo. É tanta coisa para aprender e para aplicar que, na maioria das vezes, as empresas não sabem ao certo qual rumo tomar e o que fazer no dia a dia, o que traz prejuízos enormes para o dia a dia do empresário e de quem trabalha na área fiscal. Por exemplo, ICMS é um tributo estadual que incide sobre a circulação de mercadorias. Por ser estadual, a Constituição Federal determinou que cada estado teria ali autonomia para regulamentar o tributo que lhe é devido para aquele estado. E aí que entra todo o caos. O estado A e o estado B com entendimentos diferentes, que por vezes os assuntos se misturavam, e aí caos completo. O contribuinte muitas vezes ficava à mercê de uma decisão que caberia apenas aos estados e ele não se sabia para quem se socorrer. Atendo a legislação do estado A, atendo a legislação do estado B, não sei. Muito difícil. A mesma coisa acontece no ISS. Cada município tem ali autonomia para determinar como que vai funcionar o ISS dentro do seu município. Olha, no Brasil nós temos aproximadamente 5.570 municípios, cada um legislando e determinando, definindo as regras ali do ISS. Agora imagina você, empresário ou que trabalha na área fiscal, que loucura que é harmonizar e entender todo esse arcabouço legislativo e aplicar na prática para que a empresa não corra risco de ser autuada e pague o tributo de maneira devida. Muito difícil, uma loucura que só. Isso gerava e gera até hoje uma grande insegurança jurídica. O empresário não sabe qual a melhor decisão tomar, para qual município vai tributar ou para qual estado vai tributar, qual regra ele deve seguir.
os municípios, os estados brigando entre si, não é legal. E todos os empresários sabendo disso, os parlamentares aqui do Brasil, vendo toda essa dificuldade, decidiram então fazer uma reforma tributária para que tudo ficasse mais harmônico, mais fácil, principalmente menos burocrático. A gente pode citar como exemplo um caso que até recentemente não tinha uma definição muito certa. Imagine uma empresa que vende software. Então ela desenvolve software e coloca à disposição para que clientes comprem ali e utilizem daquele software. No caso, nós estamos falando de uma venda de mercadoria ou de uma prestação de serviço? Se se entender que é uma venda de mercadoria, tributa-se o ICMS. Se se entender que isso é uma prestação de serviço, tributa-se o ISS. No caso, todos os entes querem a parte da receita. Então, o Estado ia lá e cobrava, o município ia lá e cobrava também, e o empresário tendo que levar a discussão, deixar de pagar um, pagar só outro, pagar os dois, depois pedir restituição daquele que ele não deveria pagar. Essa discussão se arrastou por anos até que o STF colocou uma pá de cal e decidiu. Outro exemplo muito comum que a gente pode citar é a guerra fiscal de ICMS. Ora, se um determinado estado vai lá e dá um benefício fiscal de redução de base de cálculo, crédito presumido, para um determinado contribuinte que faz operações interestaduais, ou seja, ele circula mercadoria no estado de São Paulo, no estado do Pará, no estado de Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, como cada estado tem sua legislação, sempre houve ali o que a gente chama de guerra fiscal. Cada estado querendo defender a sua parcela de arrecadação e o contribuinte, na maioria das vezes, sem saber o que fazer, precisando levar a discussão para o judiciário para que alguém ali, enfim, decida o caminho certo a ser seguido. Veja, o empresário já tem inúmeras questões para se preocupar, muita coisa. Está à frente da área comercial, do marketing, gestão de pessoas, cuidar dos colaboradores e também, se não bastasse, entender toda essa loucura que é o mundo tributário, o mundo fiscal. Tudo isso gasta uma energia, tempo e principalmente muito dinheiro das empresas. Não por isso, decidiu-se então fazer essa reforma tributária. E aonde que começa tudo isso? O marco inicial da reforma tributária foi em dezembro de 2023, quando os parlamentares, o Congresso Nacional, aprovou a Emenda Constitucional 132 de 2023. Essa emenda constitucional basicamente extinguiu aqueles 5 tributos sobre o consumo que já comentamos e deu origem a novos 2 tributos, os chamados CBS e a IBS. A CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, é um tributo de natureza federal e que, portanto, substituiu o PIS, a COFINS e o IPI. E também instituiu o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Esse IBS tem natureza estadual e municipal e, por isso, ele entrou no lugar ali do ICMS e do ISS. Além disso, foi criado também o Imposto Seletivo, que não tem natureza arrecadatória e nós vamos tratar desse imposto mais à frente nesse mesmo vídeo. E aí, nesse novo modelo, então, deu-se lugar ao que chamamos de IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado. E aí nasce, então, a nova sistemática de arrecadação e incidência tributária que a gente denomina de IVA dual. Mais uma sigla. E o que seria esse IVA dual? IVA significa Imposto sobre Valor Agregado. E dual porque ele faz referência à CBS e à IBS. Então, nessa nova sistemática, como o próprio nome diz, Imposto sobre o Valor Agregado, a tributação vai incidir exclusivamente naquele valor agregado pela empresa. E vamos dar um exemplo para ficar muito fácil de entender o que seria esse imposto sobre o valor agregado. O que seria esse valor agregado afinal? Imagina que um varejista vai lá no fornecedor e compra 10 camisetas. Cada camiseta a R$100, preço de custo. Legal. Quando ele realiza a venda dessa camiseta para o cliente, ele realiza a venda, por exemplo, a R$150. No caso, o valor agregado dessa camiseta é de R$50, pois o preço de venda dele foi 150 e o preço de custo R$100. E é aí que entra a parte legal da reforma tributária e o que vai trazer simplicidade para todo o arcabouço fiscal. A incidência tributária do IBS e da CBS vai ser apenas em cima dos R$50, ou seja, o valor agregado. Ah, mas e os 100? Não vão ser tributados? Vão. Os R$100 foram tributados pelo fornecedor desse varejista e por todas as outras empresas que estavam ali na cadeia anterior. Produtor, distribuidor, entre outros. E aí, legal, entendendo então o que é esse valor agregado, a gente entende que essa nova sistemática tributária vai trazer mais clareza para as operações. Vai evitar a incidência daquilo que a gente chama de cumulatividade, que é a incidência de tributo em cima de tributo, o tributo em cascata, um tributo em cima do outro.
Como o contribuinte, a empresa, vai pagar o imposto, o tributo só em cima daquele valor que ele agregou em cima do item, vai evitar com que ele tribute o valor anterior que já foi tributado e recolhido pelas empresas que estavam ali anteriormente na cadeia. Isso vai trazer muito mais transparência para os negócios realizados entre as empresas e também para o consumidor final, aquele que está lá na ponta e que efetivamente é quem arca com o pagamento do tributo, uma vez que o tributo está incluído no preço de venda. Então, o cliente final, você, enquanto cliente que vai lá e compra uma geladeira e paga R$2.000 na geladeira, todos os tributos incidentes em cima daquela geladeira você paga quando adquire ela. Legal, então vai ser mais transparente, em tese vai trazer mais simplicidade para a operação, mais justiça tributária, evitando com que o empresário pague tributos de maneira indevida ou que arque com a carga tributária excessivamente alta e principalmente justiça tributária. E aí, muito importante a gente fazer uma ressalva muito grande que pode estar passando na cabeça de todo mundo. O objetivo da reforma é baratear o preço dos produtos ou encarecer? Não, não, não. A reforma tributária não busca aumentar a arrecadação e também não busca diminuir. Ela busca apenas equalizar. Eventualmente, algum ramo empresarial que pagava menos tributo vai passar a pagar um pouquinho mais e aquelas empresas que pagavam mais vai começar a pagar um pouco menos. E além disso, vai melhorar a distribuição do produto da arrecadação. Ou seja, aquilo que foi arrecadado com o pagamento dos tributos será melhor distribuído entre estados e municípios. E outro ponto muito importante, vai facilitar a fiscalização pelos entes. Então, União, estados e municípios, agora com a uniformização da legislação e de regras, vai facilitar para que o fisco bata aí na sua porta e faça uma fiscalização para entender se a operação está rodando de maneira regular. Ótimo, feito então esse panorama geral ali do porquê que havia necessidade de fazer uma reforma tributária, o que vai alterar, o que vai deixar de existir, o que vai nascer e qual é ali a essência da reforma tributária, agora a gente vai entender juntos aqui quais são os objetivos gerais da reforma tributária. Simplificação do sistema tributário como um todo. E por que simplificação? Bom, como antes a gente tinha ali tributos de natureza estadual e tributos de natureza municipal, e como cada ente tinha autonomia para regulamentar e legislar sobre aquele tributo, definir métodos de cobrança, alíquota, base de cálculo, contribuinte, muita coisa. A gente tinha então uma esparsa legislação tributária, o que tornava tudo muito complexo, burocrático. O contador, o advogado e o empresário ficava maluco para entender tudo isso. Maluco para entender qual tributo recolher, de que maneira, para que estado, para que município, qual a alíquota correta, eu tenho ou não direito a esse benefício, posso ou não aplicar redução de base de cálculo nesse produto, não posso, esse serviço, ele é isento, ele é imune, uma loucura. E aí, como a reforma tributária vai trazer uma uniformização da legislação, vai tornar tudo mais simples de entender. O empresário, o contador ou o advogado que atua na área vai conseguir ter mais clareza no entendimento. Vai mitigar a chance de dúvidas, de questionamentos, de embaraços mesmo no dia a dia. E aí, claro que vai facilitar a vida do empresário. A reforma tributária vai reduzir também o custo de conformidade. O que é esse custo de conformidade? Bom, como antes a gente tinha inúmeras legislações, várias normas, portarias, regulamentos, era tudo muito difícil de se entender e aí surge a necessidade de investimento por parte de um empresário, de um grande escritório de contabilidade ou de uma equipe interna, de uma equipe fiscal, de advogados. Tudo isso para que a empresa tivesse uma saúde fiscal impecável, ou seja, recolhesse os tributos no montante correto, não recolhesse a mais nem a menos, evitando assim fiscalizações e autuações e pudesse ali andar na conformidade legal, sem qualquer tipo de problema na operação, fazendo com que a empresa rodasse 100% legal. Dada a necessidade de andar regular perante o fiscal, exigisse então um alto investimento para que o time ali contratado pudesse entender toda aquela loucura, todo esse labirinto fiscal e aplicar tudo da maneira correta, evitando com que a empresa pagasse tributos a mais e, portanto, jogasse dinheiro fora e também não pagasse tributos a menos e evitando assim fiscalizações e autuações pesadíssimos. Inclusive, já fizemos um vídeo aqui no canal tratando de erros que ensejam autuações fiscais. Sugiro que depois de acabar esse vídeo você corra lá e assista também o vídeo de autuações, está muito legal e a gente trouxe inúmeras informações que pode te ajudar no dia a dia. A reforma tributária vai melhorar também a segurança jurídica. E por que segurança jurídica? Ora, imagina que o empresário ali em determinada apuração ele não sabe para qual ente recolher, qual o montante correto de recolher, ou se ele precisa mesmo recolher. Por vezes ele optava por tomar uma decisão, assumir um risco e aí quando pensa que não,
tá lá a autuação. E aí, depois de levar essa discussão, ele eventualmente ganhava ou perdia ali na esfera administrativa e judicial, mas tudo isso gera uma insegurança. E o que o empresário menos precisa ter no dia a dia é insegurança. Já é muita coisa que o empresário precisa se preocupar. E ter que saber se ele está fazendo tudo direitinho no mundo tributário é mais uma coisa que tira o sono de todos os empresários aqui no Brasil. A reforma tributária também pretende e tem como objetivo estimular o crescimento das empresas, uma vez que o custo de conformidade vai diminuir, o tempo gasto para fazer toda a apuração e recolhimento dos tributos também. Ótimo, sobra tempo e dinheiro para investir em áreas estratégicas como comercial, marketing e área fiscal. A reforma tributária vai acabar também com as guerras fiscais. Como vai haver uma uniformização de legislação, agora os estados e os municípios não vão poder mais brigar para entender qual legislação está correta, qual aplicar. E o contribuinte sai do meio desse fogo cruzado que vai deixar, na verdade, de existir. Um ponto muito legal que a reforma tributária vai fazer, e a gente quer ver na prática como que isso vai funcionar, é que ela vai melhorar a distribuição da arrecadação do tributo entre estados e municípios, acabando assim com grandes distorções que hoje existem, uma vez que boa parte da arrecadação do ICMS e ISS ficam para grandes centros já muito desenvolvidos. E aqueles estados e municípios que não são tão desenvolvidos assim, ficavam prejudicados perante a legislação tributária anterior. A reforma tributária vai acabar com tudo isso e vai melhorar a distribuição do produto da arrecadação. Então você, empresário, contribuinte que recolhe ali o tributo mensalmente, vai ajudar a acabar com a desigualdade de distribuição tributária aqui no país. Um item muito legal que a reforma tributária vai trazer é o cashback. Caraca, legal demais. Tenho certeza que você não imaginava ou não tinha ouvido falar a respeito disso. Pois é, as pessoas e famílias de baixa renda vão ter direito a um retorno, a um cashback daquele tributo que ela paga no consumo ou na aquisição de mercadorias. Ainda não se sabe ao certo como isso vai acontecer e ser operacionalizado, mas é regra, está previsto na Constituição e em breve os parlamentares vão ter que legislar e determinar as formas e os métodos que isso vai ser operacionalizado e vai ser colocado em prática. E por fim, com a criação do imposto seletivo, o denominado imposto do pecado, talvez você já tenha ouvido falar. O objetivo é desestimular o consumo de itens que são prejudiciais à sua saúde e ao meio ambiente. Por exemplo, bebidas alcoólicas e cigarro são itens que certamente sofrerão a incidência do imposto seletivo. Legal, hein? Tá gostando do vídeo até aqui? Espero que você tenha começado a entender, num panorama geral, o que a reforma tributária vai mudar, o que ela vai trazer de impactos e como que isso vai impactar no dia a dia dos empresários e até mesmo do consumidor final, do cliente que está ali comprando mercadoria todos os dias, indo ao mercado fazendo uma compra, comprando um eletrodoméstico, comprando um carro. Vai alterar para todo mundo e isso é muito importante. Mas e na prática? O que vai acontecer? O que vai mudar com a reforma tributária? Como a gente já comentou, o marco inicial da reforma tributária se deu com a aprovação da Emenda Constitucional 132 de 2023. E aí, só para a gente fazer uma aulinha de constitucional aqui, muito rápido, para você conseguir entender o quão isso é importante. A Constituição Federal é a nossa lei maior. Todas as outras leis estaduais, municipais, decretos, portarias, todos, sem exceção, devem obedecer àquilo que está disposto na Constituição Federal. É ela, basicamente, que determina a regra do jogo. É ela que vai explicar e definir muita coisa aqui no Brasil. Por isso ela é tão importante e por isso que o marco inicial da reforma tributária iniciou-se com a reforma da própria Constituição. Lá a gente já via previsão de vários tributos e o que a reforma tributária fez foi ir lá e alterar o texto determinando várias regras. Olha, como você já deve ter entendido a importância do assunto, é certo que hoje a gente está vivendo um marco histórico no Brasil. Como eu falei, é algo que iniciou essa discussão há mais de 40 anos no Congresso Nacional. Vários projetos de lei tentaram passar, vários projetos de emenda constitucional e só agora, enfim, nós demos início a essa tão sonhada e desejada reforma tributária. Mas, como é um movimento, algo muito complexo, trabalhoso, que envolve a alteração de várias normas, várias leis e a pacificação entre estados e municípios, é certo que isso vai levar um tempo. Então, a emenda constitucional entrou em vigor em dezembro de 2023,
Agora, em 2025, foi aprovada a lei complementar que trouxe todas as regras gerais respeitando aquilo que foi alterado na Constituição Federal, de forma que a partir do ano que vem, ou seja, 2026, a gente inicia aquilo que chamamos de fase de testes. No ano de 2026, haverão alíquotas simbólicas de IBS e CBS para que as empresas já comecem a se preparar, alterar ali softwares, ERPs, se adequar à mesma legislação e o fisco consiga ter a dimensão do tamanho da mudança, como que vai ser na prática. Então, apesar dessas alíquotas simbólicas que vão vigorar ali em 2026, não haverá nenhum tipo de arrecadação ou pagamento pelos contribuintes. É apenas um cenário de testes, para que a União, estados e municípios consigam ter melhor uma dimensão da prática de como vai acontecer e também os empresários se preparem para essa nova mudança que vai mudar absolutamente tudo dentro da área fiscal. E aí, a partir de 2027 até 2033, nós vamos ter o período de transição, que, como é algo muito complexo, vai ser feito faseado. A cada ano vai haver uma mudança gradual de maneira a aumentar a arrecadação da CBS e da IBS e extinguindo parcialmente os outros 5 tributos sobre o consumo que já comentamos. E essa lei complementar que foi aprovada agora em 2025, ela é um dos maiores pacotes de regulamentação legal fiscal já aprovado no país. É um texto de lei que tem mais de 300 artigos, inúmeros incisos e parágrafos e alíneas. Também muito extenso, que demanda ali uma análise minuciosa do contador e do profissional que atua na área fiscal. E aí, inclusive, se for do seu interesse, deixe um comentário aqui. Eu quero que nós estamos trabalhando num e-book para comentar artigo por artigo, inciso por inciso, todas as alíneas dessa legislação que foi aprovada, para que você consiga ter tudo bem entendido para poder aplicar no dia a dia. Essa legislação, para atender ao regulamento da Constituição Federal, ela precisou definir alíquota, base de cálculo, contribuinte, fato gerador, créditos. Olha, é muita coisa que essa legislação precisou definir e algumas coisas ainda não estão definitivamente decididas. Algo que está sendo muito comentado é a alíquota. Estima-se que a alíquota do IVA dual, que é a soma do CBS e da IBS, ficará entre 25% a 28%. Se isso se concretizar, o Brasil vai bater um recorde, mas, infelizmente, não é um recorde bom. Isso significa que, dentre todos os países que atuam com o IVA, o Brasil vai ser o país que tem a maior alíquota de IVA do mundo. E aí, para o contribuinte e empresário, isso é péssimo. Mas, infelizmente, essa é a realidade. O objetivo da reforma tributária é simplificar, não onerar os contribuintes e nem aumentar a carga tributária. E isso é reflexo de uma carga tributária que já é muito alta. Como a reforma tributária não tem o objetivo de aumentar a arrecadação e também não tem o objetivo de diminuir, um IVA entre 25% e 28% só reflete a atualidade hoje do país. Mesmo que nós não trabalhemos até hoje com o IVA, é certo que o Brasil é um dos países com maior carga tributária do mundo. Bom, passado esse choque, dessa notícia ruim, um tempo para a gente digerir tudo isso, é importante mencionar também que alguns setores da economia serão beneficiados por regimes tributários e alíquotas menores e outros serão penalizados. O setor de serviço atualmente não conta com a carga tributária excessivamente alta, porém, com a incidência da reforma tributária, isso tende a mudar. Já setores como o agronegócio, empresas que trabalham com combustíveis, serviços de refinamento e imóveis no geral, tendem a ter alguns benefícios que vão reduzir a carga tributária. Porém, não há nada ainda muito definido e precisaremos aguardar a finalização da regulamentação geral para entendermos ali os efeitos práticos de tudo isso. Mas a gente não traz só notícia ruim. Apesar da alíquota final ficar ali na casa bastante elevada, o texto da reforma tributária exige que a cada 5 anos o Congresso Nacional faça uma reavaliação das alíquotas de IBS e CBS, para que corrija eventuais distorções criadas ali com o início da reforma tributária. Então, se na prática, eventualmente, a sua carga tributária fique ali, de certa forma, mais elevada, há um fundo de esperança de que daqui 5 anos, na reavaliação do governo, a situação mude um pouco. Também é tudo um pouco muito incerto ainda, não sabemos como isso será efetivamente realizado, mas é regra, está previsto no texto da reforma tributária e a União
deverá cumprir com essa obrigação no prazo legal. Além disso, além da possibilidade de reavaliação a cada 5 anos, o governo também tem autonomia para, no meio do caminho, mudar as regras, mudar a legislação, diminuir algumas alíquotas, aumentar outras. Enfim, o cenário prático, depois que a reforma tributária for efetivamente implementada e começar a correr, é que a gente vai, de fato, entender todos os impactos que isso vai causar para todos os setores da economia. Mas, fato é, vai mudar para todo mundo. Por isso, é muito importante que desde já, desde agora, você já tenha uma consultoria, busque informação, busque se atualizar, porque isso pode impactar na contratação de fornecedores, até mesmo no objeto social da empresa, na forma como a empresa atua. E aí, quem se planeja, quem se antecede, sai na frente. Como a mudança vai afetar todo mundo, sem exceção, é muito importante já estar preparado para aquilo que vai impactar o dia a dia da sua empresa ou o dia a dia do seu cliente. Um dos pilares da reforma tributária é a tributação sobre o destino. Hoje não é assim. E com a reforma tributária, o que vai acontecer? Se você é um distribuidor que tem clientes em São Paulo, em Alagoas, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, hoje o tributo é dividido entre origem e destino. Depois, com o advento da reforma tributária, o tributo vai ser destinado exclusivamente para o estado de destino dessa mercadoria. O mesmo vale para serviços. Imagine, por exemplo, a Netflix. Tem clientes espalhados pelo Brasil inteiro. Hoje, a arrecadação do ISS que ela paga por prestar o serviço de streaming fica exclusivamente para o município em que ela está sediada. Nenhum outro município que tem ali os seus moradores que compram esse serviço da Netflix, por exemplo, recebem a tributação do ISS. A reforma tributária vai pôr um fim nisso. E aí a gente entende que vai começar a haver uma melhor distribuição da arrecadação dos tributos. Além disso, a reforma tributária vai permitir também um amplo creditamento. Não vai haver mais a necessidade de comprovação se isso é um ativo, um insumo para fins, por exemplo, de ICMS, ou se aquele produto ou aquele serviço é essencial para fins de creditamento do PIS e COFINS. Acabou tudo isso. Todo o tributo que for recolhido nas etapas anteriores pelas empresas ou fornecedores que estão ali nas cadeias anteriores, será possível de se creditar por você que está ali adquirindo aquele produto ou aquele serviço. Além disso, o IBS, que é aquele imposto de bens e serviços que vai ter natureza estadual e municipal, vai contar com um comitê gestor do IBS, que vai ter a presença de representantes de estados e municípios. E esse comitê gestor vai ser o responsável por definir as regras de distribuição do produto da arrecadação. E aí, mais uma vez, isso reforça o fim das guerras fiscais entre estados e municípios. Imposto seletivo. Esse, além do IBS e da CBS que já comentamos, é um imposto novo criado pela reforma tributária, mas diferente da CBS e do IBS, ele não tem natureza arrecadatória. Ele tem uma natureza que a gente chama de extrafiscal. E por que extrafiscal? Porque o objetivo primário da arrecadação desse imposto não é arrecadar fundos para a União, estados e municípios, e sim atingir um fim específico, extrafiscal. Extra arrecadação. E o fim aqui buscado pelo imposto seletivo é desestimular o consumo de bens e serviços que são prejudiciais à saúde humana e também ao meio ambiente. Então, produtos como cigarros, bebidas alcoólicas, produtos poluentes, gasolina, petróleo, atividades de mineração, todas elas serão, entre aspas, penalizadas com a criação e a incidência desse tributo. E muito importante, e diferente do IBS e da CBS, que tem a possibilidade de creditamento daquilo que foi recolhido pelas empresas nas etapas anteriores, no imposto seletivo não vai haver essa possibilidade. Não existe creditamento, é apenas tributação. E todos esses setores afetados já têm que estar muito preocupados com os reais impactos disso, pois é certo que haverá incidência maior de tributos e haverá provavelmente o aumento da arrecadação tributária. Portanto, o impacto econômico é primordial e primário e vai acontecer. Tá, mas e hoje, antes da reforma tributária, esses produtos que são prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente, eles já não têm uma carga tributária mais alta? Tem. De fato, esses tributos hoje já contam com, por exemplo, alíquotas de ICMS bem maiores do que produtos que não causam ali danos diretos ao consumidor. E a ideia do imposto seletivo é basicamente dar uma ferramenta, um instrumento para o governo conseguir controlar
controlar a criação de... Imagine que um produto novo foi lançado agora no mercado e que não é legal a sua comercialização, mas que é altamente prejudicial à saúde. O governo, com esse imposto seletivo, tem um instrumento adequado, rápido e efetivo para jogar uma alíquota ali extremamente alta e desestimular o consumo por parte do consumidor. Hoje, produtos como cigarros e bebidas alcoólicas já têm uma carga tributária elevada e, portanto, teoricamente, não haverá ali o acréscimo do preço do produto para o consumidor final. Apenas vai haver uma melhor regulamentação, uma melhor descrição daquilo que o contribuinte está pagando e do que a empresa que distribui ou vende esses produtos também paga. Parte deles vai ser recolhida ali em CBS e IBS e parte que ela vai saber quanto vai ser para o imposto seletivo, o famoso imposto do pecado. Eu tenho certeza que você conseguiu entender que o impacto da reforma tributária é muito grande e não vai impactar apenas as empresas, vai impactar também clientes, consumidores finais. Um impacto positivo, né? Vai haver ali mais transparência, clareza naquilo que ele está pagando de tributos. Hoje, quando você pega ali o cupom fiscal, a arrecadação tributária, a margem que você paga de tributo é uma estimativa e os planos da reforma tributária é que isso sejam exatamente discriminados e o contribuinte, o consumidor final, sabe exatamente aquilo que ele está pagando para o governo. E o mais legal de tudo, esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que a gente vai lançar aqui no canal para explorar detalhe por detalhe e esmiuçar a reforma tributária. Como eu falei, é algo histórico no país e é muito importante que você, empresário que atua na área fiscal, esteja 100% atualizado de todas as novidades, de como que anda, quais são os planos futuros do governo, o que ele está querendo mudar, o que ele vai voltar atrás, o que não vai. Então, já se inscreve no canal, curte o vídeo, segue a gente em todas as redes sociais, Instagram, TikTok, para não perder nada e ficar sempre por dentro. Muito obrigado e até a próxima!